Bom, então vamos começar. É, Bom, então, se você não me conhece, meu nome é Thiago e eu comecei esse canal para falar de propósito e para ajudar pessoas a descobrir o seu propósito e alinhar a sua vida com o seu propósito. Porque eu vejo que isso tem muito valor e mudou minha vida, com certeza posso falar isso. E o tema do vídeo de hoje, ele é por que ter as prioridades certas na vida vão te ajudar a descobrir o seu propósito. É, Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é primeiro definir o que é ter prioridade certa na vida, deixar esclarecer, né, o que significa ter a prioridade certa na vida. Então, primeiro, o que não é ter, o que eu não quero dizer com ter a prioridade certa na vida, porque isso pode ser mal entendido às vezes. Então, quando eu falo de prioridade, eu não estou falando de ser organizado, eu não estou falando de ter uma lista do que fazer no dia a dia, é, de ter organizado as coisas que vai fazer na semana, quando vai tirar férias, se planejar, de coisas mundanas, coisas simples. Eu não quero te desencorajar de fazer nada disso. Na verdade, isso também é muito bom. Ter uma organização, saber direcionar, ter alguma gestão do seu, do seu dia, do que você faz, e isso tudo é muito bom, saber priorizar. Mas a prioridade certa na vida que eu estou falando aqui é uma coisa muito mais profunda. Quando eu falo de prioridade certa na vida, que não é simplesmente planejar, eu quero dizer com prioridade o seguinte: decidir o que você pode fazer hoje que vai trazer o maior retorno na sua vida, seja para daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20, 30 anos. Então, independente do esforço, independente de ser fácil ou de ser difícil, qual é o pouco que você pode fazer que vai te alinhar com isso e vai ter esse potencial de lá na frente realmente entregar uma vida que seja diferente, uma vida que você quer viver, uma vida feliz. Aqui a gente está falando de felicidade. Acho que todo mundo tem como a principal meta na vida felicidade. Então todo mundo deveria ter uma estratégia clara, olhar para a sua vida de um ponto de vista estratégico para falar assim, o que eu posso fazer para ser feliz plenamente, o máximo possível, mesmo que isso demore 10, 15 ou 20 anos. Porque o que acontece, que eu vejo muitas vezes, é que naturalmente, a gente, até biologicamente, a gente é programado para buscar um atalho, para buscar uma estratégia de sobrevivência. O que é estratégia de sobrevivência? É aquela recompensa fácil, pouco esforço, muito retorno. Então a gente o tempo inteiro a gente está procurando, até que inconscientemente, por conta dessa programação que a gente tem, a forma de gastar menos energia para ter o máximo de retorno. Agora, se a gente não coloca na nossa cabeça que vale muito mais a pena a gente direcionar os esforços, mesmo que seja um pouquinho de cada dia, para ter uma felicidade muito mais recompensadora lá na frente, mesmo que demore várias décadas, isso vai valer muito mais a pena. Porque quando a gente foca só essa mente que eu falo, que a gente é programado, é a mente da sobrevivência. Então, quando a gente está tentando só sobreviver, é difícil a gente aspirar alguma coisa mais elevada, aspirar alguma coisa que realmente vai entregar um grande nível de satisfação, um grande nível de realização na vida. Quando eu falo dessa felicidade, de realização na vida, eu estou falando de uma vida para ser vivida com paixão, que você ser apaixonado pelo que você faz, você fazer a sua atividade da forma que te inspira mais, você ser uma autoexpressão do que você acredita que é o mais importante. A sua vida profissional e a sua vida pessoal, elas se mergem e você é uma autoexpressão da sua arte. O que você faz é a sua arte da melhor forma que você consegue fazer. Então, quando estou falando de priorizar, é uma coisa estratégica, é uma coisa a longo prazo, é uma coisa que realmente vai pagar os dividendos que valem a pena e não só é uma estratégia de sobrevivência que vai te ajudar a chegar na próxima semana ou no próximo mês. Então, quando falo priorizar, prioridades certas, eu estou falando disso. Então, vamos passar aqui para o segundo ponto. Quando eu falo
ter as prioridades certas é importante? Eu vou falar agora o seguinte, por que ter as prioridades certas é importante? Então agora que a gente já entendeu, né, o que é esse conceito de prioridade certa, que é uma coisa a longo prazo, que é uma coisa estratégica, que é uma coisa que vai entregar a felicidade que todo mundo busca de verdade e a gente colocar esforços nessa direção, por que isso vai encurtar o caminho para o seu propósito? O primeiro motivo que eu acho que a gente precisa priorizar é para a gente não ficar perdido. A gente vive num mundo cada vez mais conturbado, com cada vez mais informação, com cada vez mais tecnologia e, por um lado, nunca foi tão bom viver no mundo, nunca foi tão fácil, nunca foi tão bom viver no mundo que a gente vive, da forma que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, essas mesmas coisas fazem com que a vida que a gente vive fazem com que nunca tenha sido tão difícil ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um tanto de coisa que favorece, um tanto de coisa que ajuda, que é a informação, que é a tecnologia, que é a opção do que fazer, que é essa autonomia de... igual a gente está falando aqui, eu ligo meu celular aqui em casa e eu consigo falar com gente do mundo inteiro. Ao mesmo tempo que isso existe um lado negativo disso, que é a gente... É fácil de se perder em meio a tanta informação, em meio a tanta coisa que falam pra gente. Então, eu lembro que uma vez eu vi uma reportagem que falava dos celulares de hoje em dia e da capacidade que os celulares de hoje em dia têm de conectar e de fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo e tudo mais. E aí eu fui dar uma pesquisada nisso de novo e eu vou tentar colocar aqui para vocês. Eu vou tentar colocar para vocês um negócio que eu pesquisando isso de novo, eu achei muito interessante. Deixa eu ver aqui. Será que é esse? É isso mesmo. Vê se vocês conseguem ler aí. Bom, resumidamente, isso daqui, você está vendo aí do lado esquerdo, é o computador da Apollo 11, que levou o homem à Lua pela primeira vez. E do lado direito é um carregador de celular com entrada USB-C, carregamento rápido. Então, o que está falando nessa reportagem? Olha só, até dei uma grifada aí. Afinal, qual será o poder dos chips usados nos smartphones comuns em comparação aos computadores que nos levaram à Lua? Deixa eu ver se eu consigo... tá meio que tampando aqui. Não, beleza. Bom, então, essa aqui é a primeira parte. Vamos ver aqui a segunda. Então, aí os caras pegaram e foram analisar esse carregador USB comparado com o computador que equipava a Apollo 11. E a conclusão dos caras foi, surpreendentemente, chegou à conclusão de que os chips modestos dos carregadores podem facilmente andar lado a lado com o computador que nos levou à Lua. Aí depois ele fala que o computador do CPU desse carregador aí, que é da marca Anker, ele é 563 vezes mais rápido que o computador de orientação da Apollo 11. E acho que... Será que tem mais uma? E aqui tem essa última aqui que fala que o carregador da Anker vem equipado com 8 KB de RAM e 128 KB de armazenamento, enquanto o computador da Apollo 11 tinha 4 KB e 72 KB respectivamente. Então, para você ter uma ideia, olha só, o carregador não é nem o celular, porque quando eu fui pesquisar isso, eu lembrei da história do celular, porque o celular hoje ele tem uma capacidade de processamento enorme e tal. O carregador do celular de hoje, a capacidade de processamento dele seria mais que o suficiente do que o computador que levou o homem à Lua há 50 anos atrás tinha. Então, olha só que loucura o mundo que a gente vive hoje. Isso tudo acontecendo, esse tanto de informação, esse tanto de tecnologia. Então, a primeira razão é essa, porque a gente vive num mundo tão complexo e tão caótico, principalmente agora nem se fala, né? Que a gente precisa ter prioridade, e ter prioridade de longo prazo, como eu falei no começo. Por quê? Porque por mais que a gente tenha boas ferramentas, o que adianta? É como se tivesse um iate
equipado com o melhor GPS do mundo, com o melhor equipamento do mundo, com a melhor tripulação do mundo, com a capacidade de superar qualquer desafio, qualquer tsunami, qualquer maremoto, mas você não sabe para onde ir. Então, quando se a gente tem muita ferramenta e não sabe como usar, não faz diferença, é a mesma coisa que não ter. Então, esse aí é a primeira razão que eu queria falar de por que ter a prioridade é importante e ela vai te ajudar a encontrar o seu propósito. E o segundo ponto é que a gente precisa priorizar. Por quê? Porque a gente precisa ser dono da nossa vida. A vida inteira, você já pensou nisso? Outro dia eu estava pensando, a vida ela não tem manual de instrução. A gente nasce no meio de um planeta onde a gente começa tudo zero, a gente não sabe comunicar, a gente não sabe o que é certo, o que é errado, o que fazer para ser feliz, o que não fazer para ser feliz. E tudo que a gente tem é o que falam pra gente. Então, seja bom, seja ruim, a gente é influenciado o tempo inteiro pela família, pela escola, pelos colegas, pelos amigos e também pela publicidade, também pela mídia, também pelo governo. E aonde que isso para? Se a gente for, por mais que a gente seja influenciado, não é que isso é ruim ser influenciado. Muitas dessas influências que eu falei são muito positivas, inclusive, mas elas são perspectivas. Uma perspectiva, ela pode ser otimista. Se a pessoa for uma pessoa otimista, ela vai te passar uma perspectiva mais harmônica, uma perspectiva mais interessante para você aplicar. Ela vai te dar uma dica porque ela quer te ajudar e tal. Agora, se ela for uma pessoa mais pessimista, ela vai te falar para você não fazer alguma coisa, porque aí sim você vai deixar de perder algo, ela vai estar preocupada. Pessoas vão estar mais preocupadas em que você tenha a ganhar, pessoas vão ter mais preocupação com o que você tenha a perder. E todas essas perspectivas são só perspectivas. Então a gente precisa chegar num momento que a gente fala, tá bom, agora eu comigo, o que eu preciso fazer para realmente ser feliz lá no longo prazo, para viver uma vida com paixão de fazer o que eu faço, para ter felicidade, para ter realização profissional, para ter realização pessoal. Talvez as duas realizações se fundam numa missão de vida, numa coisa que vai ser a sua melhor autoexpressão, vai ser o seu melhor presente para o mundo. Então chega um momento que a gente tem que parar e escolher, porque no meio de tanta coisa, de tanto caos, de tanta influência, de tanta gente que quer o nosso bem, gente que só quer manipular de alguma forma para ter algum benefício, no meio disso tudo a gente tem que parar, a gente tem que assumir a responsabilidade da nossa vida para falar, ó, então eu vou para lá porque para lá faz muito mais sentido, porque os meus valores são esses, isso está alinhado com o que eu penso, isso é uma missão de vida. Só que para a gente chegar nisso, a gente precisa de muito aprofundamento. Mas só de priorizar, isso dá para a gente a direção. E a direção, como eu falei, né, na história do barco, você pode ter as melhores ferramentas, se você não tiver direção, você não tem nada. E dentro desse contexto, eu vou apresentar para vocês agora também o Sêneca. Não sei se vocês já ouviram falar do Sêneca. Ele tem uma frase que fala o seguinte. Essa frase aí, ó. Se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Esse cara, para você ter uma ideia, ele nasceu 4 antes de Cristo. Ele foi uma das pessoas mais ricas de Roma e ele era inclusive conselheiro do imperador da época, na época de Cristo, 2000 anos atrás. E ele ficou famoso pelo estoicismo. O estoicismo é uma vertente filosófica que ela fala que você deve focar no que você tem controle. Então, a maioria das coisas na nossa vida, a gente não tem controle. A maioria das coisas a gente é muito mais, vamos falar, a gente é muito mais afetado do que a gente pode afetar. Então, essa vertente do estoicismo é muito interessante porque ele olha para a vida na seguinte perspectiva: faz onde você consegue fazer e faça o melhor. O que você não consegue influenciar, nem estressa. E isso é muito sábio. Para você ver, 2000 anos atrás os caras já tinham a clareza dessa sabedoria de saber
focar no que você pode influenciar. E aí eu grifei mais uns pontos aí que mostram da sabedoria, né, desse conhecimento da filosofia do Sêneca, que à medida que você navega na vida, esse tipo de treinamento de força mental também facilita as decisões difíceis, seja desistir de emprego, fundar uma empresa, convidar alguém para sair, terminar um relacionamento, etc. Aborda a busca da felicidade e preparação para a morte, e levanta uma das maiores questões da vida, como conjugar qualidade de vida e tempo escasso. Fala também sobre contentamento. Eu acho que é esse daqui. Fala também sobre contentamento. Aí depois tem mais, se vocês quiserem dar um Google depois. Aí eu grifei aqui, o que depende, focar no que depende de mim. Essa parte aqui que é importante. Devo governar a vida e não ser levado por ela. Esse ponto aqui é genial. E aí a principal obra dela, do Sêneca, foi essas cartas, as cartas dele que ele deixou como legado. Bom, então voltando. Então, recapitulando, qual a importância da prioridade? Primeiro, o mundo que a gente vive, a gente precisa se direcionar de forma eficiente e ser dono da nossa própria vida. A gente tem que dar um basta nessa história de ser levado pela vida e a gente direcionar a vida para onde a gente realmente acha que vai entregar a maior felicidade. Ter a coragem de ser quem a gente é. Tem um livro, se não me engano, do Pembaba que fala isso. A coragem de ser quem somos. Então, isso é muito interessante. Então, vamos aqui. E beleza, o mundo ele é caótico e a gente precisa de uma direção, a gente precisa ser dono da nossa vida. Agora, por que isso vai ajudar a gente a achar o nosso propósito? Na verdade, se você fizer essa repriorização da sua vida, se você realmente identificar o que eu estou chamando aqui de prioridades certas, o resultado disso é que mais cedo ou mais tarde você vai automaticamente cair na busca do seu propósito. Porque quando eu falo de uma felicidade a longo prazo, uma felicidade sustentável, uma realização na vida, de um senso de contribuição para o mundo, de uma missão de vida, viver o seu propósito é exatamente isso. Exatamente essa é a vida de quem vive o propósito. Então, quando você começa a repriorizar, é nada mais do que você começar a alinhar a sua vida toda para o que você acha que existe de mais importante. E você começar a dar passos nesse caminho, dar passo em direção nessa jornada e uma hora você acha, tá escrito na Bíblia, até inclusive, que Jesus fala, procure e você encontrará. E eu acredito muito nisso, eu acredito que quanto mais energia você coloca numa coisa, com estudando yoga também muito sobre energia, e aonde você coloca energia, a mente vai. Então, na verdade, aonde você coloca a mente, a energia vai. Então, se você começar a focar nisso, começar a refletir isso, começar a contemplar sobre isso, sobre a sua vida, naturalmente você vai colocando mais energia naquilo e aquilo vai virando uma bola de neve e aquilo vai crescendo e aquilo vai tomando proporção e você vai tendo mais aquilo e aquilo vai te inspirando e aí você vai colocando mais energia. Então vira um círculo virtuoso e você vai cada vez mais dando passos e cada vez mais rápido. E eu vou falar até um pouco de como que eu fiz isso então na minha vida. Falar um pouco da minha história, como que isso aconteceu para mim. Bom, essa história de propósito, né, é um tópico que sou suspeito para falar, porque eu gosto muito. E eu sempre tive um pouco de interesse, eu sempre gostei dessa especulação sobre o que fazer com a vida. E eu lembro que a primeira vez que eu tenho notícia assim, de refletir realmente mais sério sobre isso, era na época lá da 7ª, 8ª série, que
que eu tive a ideia de fazer um teste vocacional. Aí eu acho que eu perguntei para minha mãe, pedi para ela ver uma forma da gente fazer isso e tal, porque chega na oitava série e já começa aquele negócio de o que eu vou fazer, porque no vestibular já é no segundo, terceiro ano, e, e dependendo do que você escolhe, o ensino médio que você escolhe já faz diferença, porque no ensino médio, dependendo da escola, uma escola foca mais em vestibular, a outra foca mais em aquilo, uma área mais assim, mais assado, uma tem um foco diferente da outra. E eu sempre tive essa curiosidade de descobrir o que eu ia ser, de saber, eu ficava imaginando, eu ficava contemplando isso, e eu lembro que na época tinha um tal do Guia do Estudante, não sei se isso ainda existe, que era um livro que você comprava na banca e você comprava o livro que era o Guia do Estudante. No Guia do Estudante tinha todas as profissões que existiam, olha só que negócio atrasado. Todas as profissões que existiam estavam no Guia do Estudante. Então você tinha que chegar lá no Guia do Estudante, folhear e ver qual que você gostava. E no Guia do Estudante tinha lá, o Carlos está falando que ainda existe o Guia do Estudante. Você tinha que procurar qual que era a profissão e você tinha que torcer para a profissão que você gostasse fosse uma profissão que desse dinheiro. Porque lá tinha também a faixa de remuneração, tinha mínimo e máximo, tinha um negócio assim. Então, assim, o seu futuro estava naquele livro. Podia estar nas primeiras páginas, podia estar no final. E eu lembro de ficar folheando aquele livro e eu lia um e falava, esse aqui é legal. Não, pera aí. Aí eu botava um marcador lá, aí eu ia passando. Aí eu passava umas 10 páginas e pegava, não, essa daqui, não, talvez essa daqui seja melhor. Então aí eu ia avaliando, né? Eu ia fazendo ali minha investigação e tal para descobrir o que eu ia ser. E aí a gente foi numa psicóloga e daqueles testes lá e tal, aí fiz algumas visitas lá, respondi os testes, bati um papo e tal. E eu tinha zero noção naquela época que eu ia fazer, como que eu ia fazer, como que ia ser, como que não ia ser. Mas eu lembro que depois de algumas visitas e, sei lá, algumas semanas de visitar lá e de fazer os testes lá, a resposta deu que eu ia ser diplomata. Um negócio nada a ver, nunca tinha nem ouvido falar. E eu vi assim, putz, diplomata. Aí depois eu fui pesquisar o que era. Era um negócio complicado, que tinha política, que tinha relações internacionais, que tinha um tanto de coisa e tal. Falei, bicho, eu achei até engraçado. Aí eu fiquei com aquele negócio ali na cabeça, acabou que não dei sequência porque eu não vi nada que realmente fosse significativo, mas essa foi a primeira vez que eu realmente parei para pensar sobre propósito indiretamente, sobre o que eu ia fazer com a minha vida, que rumo que eu ia levar. E aí, o segundo ponto relevante que eu lembro claramente, sim, de discussão sobre propósito, sobre pensar nessas questões, pensar no rumo da vida e tudo mais, foi na época da faculdade. Na época da faculdade, no ano de formatura, aí teve a comissão, aí começou aquele negócio todo, como que vai ser o convite, aí queria fazer um convite que fosse interessante, que fosse diferente, que fosse criativo e tudo mais. E aí o convite acabou que foi um tabuleiro do jogo War, que é aquele jogo de estratégia, onde você tem que conquistar vários países, várias áreas, tem que conquistar o mundo e tal. E aí, um abraço aí pro Marquinhos que entrou. O jogo, na faculdade, na comissão de formatura, eles acharam que era legal então fazer um tabuleiro de jogo War para ser o convite de formatura. E aí, eu tenho até guardado isso aqui, até coloquei aqui. Qual que era a história? Você tinha que escolher qual que é o país que você queria representar. Então, cada aluno ia escolher um país e cada aluno ia ter uma carta, como se fosse uma carta do jogo, e você tinha que escrever qual que é o seu objetivo na vida. Então a minha carta foi essa aqui, ó. Eu escolhi África do Sul porque eu tinha feito um intercâmbio na África do Sul, nos Estados Unidos para uma estação de esqui em 2007, isso aí era em 2010, 10 anos atrás. Então eu tinha conhecido um amigo meu que trabalhou junto comigo lá, ele era sul-africano e ele era gente boa pra caramba, ele ficava me mostrando na internet lá as fotos das praias da África do Sul, do safari, falou que era legal pra caramba, a expedição e tal.
E aí, e tinha um negócio também que a África do Sul em 2010 ia ser sede da Copa, então tava em alta a África do Sul. Então eu escolhi a África do Sul e aí tinha que colocar uma foto sua pequena, uma foto sua grande e tinha que escrever qual que é o seu objetivo na vida. E, e eu lembro que aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, putz, meu objetivo. E eu estava no último ano para me formar em administração. Uma rateada na internet, voltou. Eu estava no último ano para me formar em administração e eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Bom, tá aí, eu estou me formando e o pessoal pediu para escrever meu objetivo da vida e eu não sei falar direito o que que é. Então eu lembro que eu fiquei incomodado com aquilo e eu demorei para mandar. Eu demorei para mandar, que tinha que mandar por e-mail, né, por e-mail lá da comissão de formatura, e eu demorei um tanto, porque eu ficava pensando, falava, putz, bicho, não é possível que eu não sei qual é o objetivo da minha vida, eu tô formando no meu ensino superior e eu tenho dificuldade para saber o que eu quero da vida. É um negócio que eu ficava meio indignado, eu ficava meio tipo assim, putz, isso aqui devia ser a coisa mais simples do mundo, eu não sei a resposta. E no final, depois de pensar muito, e naquela época eu não estava a fundo no meu propósito, mas eu demorei umas 3 semanas e o que eu escrevi foi o seguinte: seu objetivo é conhecer lugares e pessoas interessantes, vivenciar experiências únicas, aceitar novos desafios e cumpri-los, arriscar sempre em busca do aperfeiçoamento e no final de tudo ter a certeza que valeu a pena. Não foi nada assim muito direcionado e tal, foi um negócio mais inspiracional que eu pela primeira vez eu trouxe aquela inspiração de volta, né, de refletir sobre o que eu tenho que fazer, qual que vai ser a minha direção, aonde que está essa felicidade, e aquela inspiração não tinha um objetivo final, ela não tinha um ponto de chegada, mas ela tinha um ponto de partida que era essa vontade de viver, essa vontade de buscar alguma coisa que vale a pena, de aperfeiçoar, de evoluir, de buscar o aperfeiçoamento sempre, cumprir desafios, se arriscar e tudo mais, e no final ter certeza que valeu a pena, essa jornada da vida. Eu já tinha um pouco dessa ideia da jornada da vida, mas não tinha nada muito claro de propósito, ainda nessa época, 10 anos atrás. E ao longo da minha vida eu fui contemplando isso, fui pensando nisso e tal, em alguns momentos era um negócio em alguns momentos era uma reflexão mais vívida, era uma coisa mais que eu pensava mais e tal, e outros momentos aquilo ficava em segundo plano, eu esquecia durante meses ou até anos e tal, e só muito tempo depois que eu fui voltar nessa questão toda. E aonde realmente eu comecei a priorizar e eu comecei a colocar a minha energia e a minha mente no meu propósito de vida foi só lá em 2015, 2016, quando eu já estava morando no Rio, eu estava trabalhando lá no Rio e tal. E ali foi quando eu realmente algumas coisas começaram a acontecer na minha vida e eu comecei a trazer mais atenção para esse assunto, a trazer mais atenção para o meu propósito, a pesquisar assuntos que eu tinha bastante interesse e tentar enxergar longe, igual eu falei no começo do vídeo, enxergar de forma estratégica, enxergar o que de verdade poderia entregar aquilo que eu buscava, que era realização como pessoa, realização na vida. Teve um ponto que me ajudou, né, nessa reflexão lá em 2016, que foi o seguinte: eu trabalhava numa empresa multinacional e tal, que faz carros, e o diretor da minha empresa, do meu departamento, ele era o cara que me contratou lá, ele era francês, ele morava no Rio, expatriado, e ele tinha uma vida de rei no Rio. E ele adorava morar no Rio, e ele morava ali no Leblon, ele ia na praia de manhã antes de trabalhar, e ele morava numa cobertura, e tinha uma vida de rei, tinha um carro da empresa e tudo mais. E ele era assim, a vida perfeita. E aí, num belo dia, eles viraram para ele e falaram o seguinte: ó, você agora vai para a China, porque você vai ser promovido, a gente precisa de você na China, e ele tinha que ir para a China, querendo ou não, e ele ia ganhar mais para ir para a China, inclusive, e ele não tinha opção. E aí pessoas mais próximas a ele até falaram que ele foi, mas quando ele chegou lá, ele não gostava muito, embora ele tivesse tendo uma vida de rei lá com certeza também, tivesse usufruindo de tudo que a empresa proporcionava, mas ele não gostava de estar lá, ele não queria estar lá. E naquele momento eu olhei para mim e pensei o seguinte: ó, eu estou sentado aqui agora nessa cadeira.
Se tudo der muito certo nessa minha jornada aqui, daqui a 20 anos, se eu for bom, eu vou estar no lugar desse cara. E aí, naquele momento eu refleti, será que eu quero estar no lugar dele? Será que eu quero, ou para mim é mais importante a liberdade, é mais importante uma realização como pessoa, é mais importante estar alinhado com uma missão de vida, uma coisa mais um alinhamento mais profundo, uma coisa alinhada com meus valores, alinhado com o que eu quero ser para o mundo, com a minha missão. E ali aquilo foi um catalisador, eu acredito. E naquele momento ali eu já estava entrando mais a fundo em propósito, vendo bastante vídeo de autodesenvolvimento, entendendo. Ali eu comecei a fazer muito curso ali em 2016. Eu fiz curso sobre criatividade, fiz curso de meditação, fiz curso de yoga. Você tem uma ideia, nas 2 férias, eu tinha 2 férias por ano, 10 e 20 dias. As de 10 dias eu fiz um retiro de yoga e de massagem também. E nas segundas férias de 20 dias eu fui para a Tailândia para conhecer a escola de yoga que eu acabei depois indo lá mais 2 anos, estudando lá em 2018 e 2019. Então, todo o tempo que eu tinha era isso. Eu estava priorizando o tempo inteiro. Eu estava o tempo inteiro focando assim, o que eu posso fazer agora para acelerar a minha jornada para esse lugar que eu quero ir, seja lá quanto tempo demorar. 10, 20 ou 30 anos. Então eu comprava livro, eu fazia curso online, eu fazia curso presencial. Quando eu mudei para o Rio em 2015, todo mundo é, todo mundo é humano, né? Todo mundo tem um momento para tudo. Eu ia para balada direto, final de semana, sexta, sábado, domingo acho que não, mas todo final de semana, sexta ou sábado, ou sexta e sábado, eu saía, eu ia para balada, eu estava com outro foco. Mas quando chegou em 2016, coisas começaram a acontecer e eu comecei a focar muito nisso. Aí eu parei de sair, eu parei de fazer qualquer outra coisa. Então, sábado e domingo eu ficava dentro de casa lendo. Eu lembro que uma vez eu comprei uns 10 livros de uma vez na internet e chegou aquele tanto de livro, eu ficava lendo e eu morava com a minha avó no Rio, no Flamengo. E ela falava, menino, você não vai sair não, você não vai fazer alguma coisa, você não vai ver gente lá no aterro, você não vai pra festa, você aí não tá de festa, agora você não vai em festa mais e tal. E, e eu não ia porque pra mim eu tava fazendo o que tinha de mais importante para fazer naquele momento, que era aprofundar nos assuntos que eu gostava, que era aprofundar nos assuntos que eram interessantes para mim, que era aprofundar nos assuntos que iam me trazer mais realização lá na frente. Então ali sim eu comecei a priorizar. Então eu pegava todo o tempo que eu tinha e eu colocava a minha energia nisso, em aprofundar nesses assuntos e para acelerar a minha jornada na direção que eu entendia que era a direção certa para mim. E, e por mais que eu tenha feito isso, só lá em 2018, 2 anos depois, que eu posso falar que eu comecei a viver meu propósito de verdade. Que foi quando eu fui para Tailândia só estudar yoga, fiquei 2 anos lá estudando 18, 19. E esse ano eu tava continuando essa jornada no Nepal, na Índia, e agora só em abril que eu voltei. Então, e muita gente pode ver isso e falar, para você funcionou, mas para mim é difícil, para você funcionou, mas para mim não funciona. Eu já tentei pensar nesse assunto, não consegui e tal. O que eu acho que o maior erro que as pessoas têm com relação a descobrir propósito é achar que é uma coisa simples, é achar que é uma coisa prática de sentar e matar em 5 minutos. É, não é uma coisa corriqueira. Exige muito aprofundamento, exige muita investigação. Então, o principal erro que eu diria que as pessoas têm quando fala disso falar, tá, beleza, entendi, propósito é importante, direção é importante, missão de vida é importante, autorrealização é importante, tudo isso é legal pra caramba, então tá, vou resolver o meu, vou descobrir qual que é o meu. E aí ela pega, senta 5 minutos e não chega a conclusão nenhuma e fala, beleza, vou voltar pro Instagram, vou voltar pro Facebook, vou fazer alguma coisa aqui. E aí para de colocar energia nisso. Eu muitas vezes falei, eu tenho essa frase comigo, que uma vez escutei, que é o seguinte, para mim sempre foi, isso foi a maior verdade. Um abraço pro Péricles aí, ó, que entrou. Se você não tem clareza do seu propósito, eu acho que
a sua maior prioridade é encontrar o quanto antes. E como eu disse, se você procura, você acha, porque é uma questão de energia. Se você coloca energia, aquilo vai crescendo numa bola de neve e os frutos disso, cedo ou tarde, eles vão chegar. Então, se eu tivesse que dar uma dica, alguma pequena coisa que você pudesse fazer para te ajudar nesse trabalho de priorização e tal, o que eu falo é o seguinte: as pessoas, elas têm prioridades, tem coisas que elas fazem focadas no curto prazo, tem coisas que elas fazem focadas no longo prazo, mais estratégicas, como eu disse. Eu acho que na vida é como se a gente fosse uma empresa. Eu trabalhei muito tempo em montadora de carro, né, em fábrica de carro. Então, na montadora de carro, você tem lá o operário na linha de produção, que ele tem o papel dele, que é montar o parafuso certo. E ao mesmo tempo você tem um diretor, você tem um presidente, que o papel dele é dar o rumo para a empresa, é pensar de forma estratégica. Então, não tem um mais importante que o outro. Acontece que a vida da gente, a gente é todo mundo. A gente é o chapéu do presidente e a gente é o chapéu do operário. O problema é que se a gente só faz o papel do operário, a gente, cedo ou tarde, aquela empresa ela não vai para o lugar certo. Por quê? Porque o presidente, o trabalho dele é direcionar a estratégia da empresa, é direcionar o planejamento, é saber em que direção que aquilo está indo e dar o direcionamento correto. Então, a dica que eu diria seria, de tudo que você faz todos os dias, pega uma semana sua e analisa tudo que você faz. O que do que você faz que é de curto prazo, ou seja, que está focando no mês que vem, que está focando na semana que vem, que está focando no mesmo dia um pouco mais tarde, que está focando no final de semana, e o que você faz de longo prazo, que você realmente está entendendo que aquilo que você está fazendo, você vai colher os frutos daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Então, eu acho que começando com essa reflexão de entender a prioridade que a gente dá para tudo que a gente faz, e se a gente está dando a prioridade certa, se a gente está fazendo coisas, focando no longo prazo, só o fato de estar presente com essa reflexão, estar presente com o prazo das ações que a gente toma, isso já é o primeiro passo para a gente criar consciência e falar, putz, então se eu não faço nada que eu vou colher o resultado daqui a 10, 20 anos, se eu não faço nada que é realmente estratégico na minha vida, que horas que eu vou colher esse resultado? Porque o resultado, ele é colhido, ele tem que ser plantado para ele ser colhido. E a gente planta pouco a pouco mesmo, com pouco tempo que a gente tem, no final de semana, no tempo livre. A gente tem que se virar, porque a vida é nossa, ninguém vai responder pela nossa vida. Então, a dica que eu tenho para dar é essa daí. E só para fechar aqui, particularmente, principalmente no tempo que a gente vive hoje, de pandemia e tudo mais, nessa confusão que está, principalmente agora, eu acho que a gente está na hora de escolher quem que a gente quer ser no mundo. Eu acho que está na hora da gente tomar uma decisão do que a gente quer fazer com a nossa vida, e não porque isso é bonito, porque isso é elevado, porque um mestre espiritual falou que isso é importante. A gente precisa fazer isso principalmente agora, porque o mundo do jeito que está, principalmente agora, ele precisa do melhor de cada um. O mundo, ele é a casa de todo mundo. Eu acho que as pessoas elas focam muito nas diferenças, nos extremos, no certo, no errado, no direita, no esquerda, mas o mundo é um para todo mundo. É como se tivesse todo mundo vivendo numa casa e o cara da cozinha está brigado com o cara da sala, que está brigado com o cara do banheiro. Então, assim, o mundo é um só, e ele precisa do melhor de cada um. E não tem para onde correr. E a gente só consegue dar o melhor da gente se a gente estiver alinhado, se a gente souber o que é importante para a gente, souber onde a gente quer chegar e remar nessa direção. E aí, a hora que tiver todo mundo dando o melhor, aí sim o mundo começa a mudar. Porque o mundo ele não vai mudar a hora que todo mundo, o lado de lá, concordar com o lado de cá.
O mundo vai mudar quando cada um der o seu melhor, sem querer nada em troca, porque o melhor dele é o que realiza ele, é o que dá satisfação para ele. Então, isso era o que eu tinha para a live de hoje. Já fomos aí 45 minutos, 40, eu comecei um pouquinho atrasado. Mas na live da semana da quinta, eu vou fazer então toda terça e quinta. Na live da quinta eu vou falar sobre, já tem até um título aqui, ó, vou dar um spoiler. Acho que não tem um propósito, e agora? Então, se você está interessado nesse assunto aí para a próxima quinta, fica ligado. E eu falei no começo da live, eu vou salvar esses vídeos. Esse daqui eu vou tentar deixar no IGTV, eu acho que tem jeito. E eu vou salvar também no canal no YouTube, o canal Propósito Evolução, Thiago Mendes, Propósito Evolução Thiago Mendes, que eu tenho no YouTube. E eu comecei uma página no Facebook também que chama Propósito Evolução Thiago Mendes, e vou tentar salvar e colocar lá também. Então é isso, obrigado aí todo mundo que entrou. Eu acho que foi legal aí a primeira experiência, foi novo para mim, eu tenho que acostumar ainda, meio esquisito, meio diferente, mas aos poucos a gente vai acertando aí. Beleza? Falou para todo mundo que entrou, obrigado. Se tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários, seja se você estiver vendo no YouTube, depois que eu postar, coloca no YouTube, no Facebook coloca, e a gente vai mantendo contato aí. Beleza? Obrigado a todo mundo, grande abraço, valeu.